Saudando a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É motivo de alegria, né? Estarmos aqui na casa do Senhor. E principalmente eu estou muito feliz pela essa responsabilidade, né, do pastor ter confiado em mim. Hoje, assim que eu cheguei em casa, né, após a reunião, eu cheguei em casa e falei com meu esposo. Falei assim para ele, falei, filho, eu estou sentindo que o pastor hoje vai me colocar para pregar. Aí ele, será? Eu falei, vai. E eu não tenho o costume de trazer esse caderno aqui que eu faço, as minhas anotações. Né? Então, eu falei assim, pela fé eu vou levar. Porque, irmãos, Deus fala com cada um de nós, Ele fala comigo, Ele fala com você. Mas muitas das vezes, quando Deus fala com a gente não dá crédito à palavra do Senhor. E a gente se acha tão pequeno que a gente não se vê digno de Deus falar com a gente. Eu falo muito isso comigo mesmo. Muitas vezes Deus me dá coisas, Deus fala coisas comigo e eu não dou crédito, porque assim, eu sou um vaso covarde ainda, eu sou muito medrosa, né? Porque, irmão, as coisas de Deus a gente tem que levar com muito zelo. Aleluia. Né? Deus, Ele não é brincadeira. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. E nós, na mão do Senhor, nós somos meras formiguinhas, pó da terra. Nós não somos nada diante do Senhor. Verdade, meu Pai. Né? Somos meros instrumentos para Ele nos usar. Né? E eu fico muito feliz do pastor confiar em mim nessa responsabilidade. Eu não sou pregadora, né? Não me instituo pregadora. Eu sou serva do Senhor. Não me instituo diaconisa, continuo querendo ser serva de Deus. Porque servir a Deus é o maior privilégio que nós podemos ter nessa terra. Porque tem muitos aí se achando que é muita coisa. E lá no céu vamos ser apenas um só corpo. E lá no céu vamos ser apenas adoradores. Lá no céu não vai ter título, lá no céu não vai ter posição. Lá no céu vamos ser apenas adoradores. Então que a gente venha aqui nesta terra, está aprendendo a ser adoradores de Cristo. Porque aqui é um aprendizado. Se a gente não aprender a ser servo, ser adorador aqui na terra, não vamos conseguir entrar no céu para adorar o nome do Senhor. E sem mais delongas, né? Vamos abrir em Marcos 4, versículo do 3 em diante. É uma parábola bem conhecida, né? Eu gosto muito de ler as parábolas que Cristo escreveu, porque nós aprendemos muito com ela. E foi assim quando o Senhor Jesus ele começou a ensinar naquele deserto, quando ele começou a pregar. E o Senhor, ele pregava através de parábola, ele ensinava através de parábola. Né? Muitos eu acho que ainda não sabem, mas o Senhor, ele falava através de parábola, porque era a linguagem daqueles dias atuais. Era uma linguagem de uma forma com que as pessoas conseguiam entender o que ele estava transmitindo. Porque naquela época eram poucos que tinham acesso à educação, eram poucos que tinham acesso a aprender a ler e a escrever. Né? Então o Senhor ele explicava, ele falava do reino dos céus sob parábola, de uma forma que aqueles homens, aquelas mulheres pudessem entender o que ele estava transmitindo, amém? Que diz assim: e ouve, e eis que saiu um semeador a semear, e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram, e outra caiu sobre os pedregais, onde não havia nada, não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo, e os espinhos a sufocaram, e não deu frutos.
e outra caiu em boa terra, e deu fruto 30, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Até aqui, pode se assentar em nome de Jesus. Né? A parábola do semeador é uma palavra muito importante. Essa parábola ela é cheia de significado e simbologia. Né? Ela tem vários exemplos para a gente aqui. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, nessa noite, o semeador é aquele que leva a palavra do Senhor. Todos nós, inclusive eu sou um semeador. Cada um de nós que estamos aqui hoje presente, é um semeador. Mas um dia já fomos semente, né? Um dia fomos semente. Por que nós fomos semente? Porque um dia Deus colocou um semeador para poder falar da palavra do Senhor. E eu glorifico o nome do Senhor Jesus, porque os que estão aqui, essa semente, ela brotou, ela germinou. E quantos aí que essa semente, ela fica lá guardada, ela não tem força para germinar, ela não tem força para crescer, né? A palavra do Senhor aqui, eu separei alguns parágrafos, né? A palavra do Senhor fala muito, muito forte ao nosso coração. Ela é a semente. Você é um semeador porque você tem a responsabilidade de levar a palavra do Senhor lá fora. Você tem a responsabilidade de falar do amor de Jesus. Eu tenho a responsabilidade de pregar do amor de Jesus. Nós temos a responsabilidade de espalhar essa semente. Porque essa semente, quando ela começa a espalhar, quando você começa a plantar essa semente, ela começa a dar frutos. Ela começa, quando você semeia, você está semeando para o reino de Deus. Você está plantando uma árvorezinha no reino do Senhor. E hoje, irmão, como é difícil. Por que hoje é difícil falar do Evangelho de Cristo? Porque todas as vezes, como o pastor hoje ele falou, nos sentimos desgastados, nos sentimos cansados. E muitas das vezes, irmão, a gente leva essa semente. E aos nossos olhos carnais, nós não vemos essa semente germinar. Nós não vemos essa semente ficar como uma árvore com folhas verdes, bonita. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não desanima não, porque a culpa não é do semeador. A culpa não é sua, a culpa não é minha. Nós temos que fazer a nossa parte. A palavra do Senhor, ela fala assim o seguinte: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Estamos fazendo isso, que é pregar o Evangelho de Cristo. Quem vai receber depende de como está essa terra. Depende muito como você vai receber, quando você está falando, quem vai receber essa semente que você semeou. Mas eu quero dizer para você, não desista de semear. Porque uma hora, você vai começar a ver as suas sementes começar a brotar. Não desista. Porque essa semente ela vai brotar, porque tudo tem um tempo certo do Senhor. O lavrador, quando ele planta alguma coisa, muitas das vezes, quando você vai plantar uma semente de alface, ela leva de 15 a 20 dias para germinar. Um feijão, quando você vai plantar, ela leva um pouquinho mais de tempo para germinar. E outra coisa, além de levar tempo para essa semente começar a brotar, você tem que plantar ela dentro do período certo. E muitas das vezes a gente acha que plantamos e ela não vai nascer. Mas o Senhor ele está esperando o momento certo, a fase certa, o tempo certo chegar para aquela semente começar a brotar. E se você olhar, né, algumas elas levam 2 meses você está colhendo, outras você leva 3 meses você está colhendo, e outras levam de 6 meses a 1 ano. O que eu quero dizer para você com
Apenas semeia e espera. Espera, porque a semente que você começou a espalhar, ela vai brotar, mas no tempo certo de Deus. Eu já falei aqui, o segundo parágrafo é o semeador sou eu e você. Mas eu ser o semeador que está pregando a palavra, irmão, vou dizer para você, não significa que eu vou ser salvo. Eu estou buscando a minha salvação, eu estou fazendo aquilo que a palavra do Senhor me diz. Mas eu falo para você, eu estou fazendo o que a palavra do Senhor me ensina. Mas eu não sei se eu vou ser salvo, mas eu não quero desistir desse Deus. Outro, eu vou dizer para você, essa parábola, ela nos relata 4 tipos de solos. Eu quero perguntar uma pergunta para você nessa noite. Que tipo de solo você hoje é? Como está a sua terra hoje? Como está o seu solo para receber a semente? Eu digo para você, irmão, muitas das vezes a gente aceita a semente, mas a gente ainda não começou a brotar na casa de Deus. Sabe por causa de quê? Tem pessoas que receberam a semente do Senhor, é a palavra de Deus, mas ela fica dentro da casa de Deus 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e ela não vê resultado. Ela não vê resultado, não é porque o problema está na igreja, não. Ela não vê resultado na sua vida porque o problema está no seu solo. O problema está no seu coração. Quando você aprender a cuidar do solo, essa semente ela vai começar a brotar. Porque a semente do Senhor, a palavra do Senhor, muitas das vezes, ela demora. Ela demora, irmão. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você hoje está na casa do Senhor, se você ainda não viu nada acontecer, eu digo para você, permaneça. Permaneça, porque é uma hora. O Senhor, Ele vai começar a fertilizar essa terra. Porque, irmão, muitas das vezes a gente está na casa do Senhor, mas é tanta diversidade, é tanto problema, é tanto disse que você não consegue abrir o teu coração para deixar Deus trabalhar. Em vez de você limpar a sua terra, às vezes a gente acha que nossa terra ela está sendo cada vez mais suja. E aí o Espírito Santo do Senhor, ele não encontra lugar. Ele não encontra lugar dentro de mim, ele não encontra lugar dentro de você. Temos que nos esvaziar de nós todos os dias. Não é se esvaziar somente quando a gente está na casa de Deus. Porque, irmão, quando a gente está aqui na casa do Senhor e se ligar somente no trono do Senhor é muito fácil. Eu quero ver a gente conseguir estar ligado no trono do Senhor. É quando as adversidades vêm, quando os problemas vêm, quando a crise chega, quando o problema no seu casamento começa. Aí você vê como é que está o seu solo. Se ele está pronto para poder fincar raízes, se está pronto para essa semente crescer. A palavra do Senhor, ela fala os 3 tipos de solo, está sobre diferentes pessoas. O Senhor fala do solo, ele fala de pessoas diferentes. Cada um de nós aqui recebe a palavra do Senhor de uma forma. Meu esposo, às vezes, ele me pergunta, olha, eu leio a palavra do Senhor em casa, e Deus fala comigo algo em casa. Ele enche meu coração, eu chego lá na igreja com toda a certeza do que eu vou falar. Mas chego aqui e ele muda tudo, às vezes eu fico sem saber o que fazer. Eu falo para ele assim, porque quando você lê a palavra do Senhor em casa, a palavra do Senhor era para você. Quando você chega na casa do Senhor, que você tem a oportunidade, você vai falar da palavra para a igreja. E o Senhor, ele fala diferente com cada um de nós. Às vezes o profeta, ele dá uma profecia, às vezes a mesma profecia é para mim, é para você. Mas para você, você vai receber de forma diferente. Porque eu sou diferente de você, eu sou solo diferente. Eu digo para você, a sua reação de como você recebe essa semente, ela diz muito sobre você mesmo. Ela diz muito sobre mim conforme eu recebo. Como que você tem recebido a palavra do Senhor?
A palavra do Senhor tem chegado no teu coração para a transformação. Ela tem chegado no teu coração para a dúvida. Ela tem chegado no teu coração para o louvor do Senhor. Ela tem chegado no teu coração para a entrega total. Porque muitas das vezes, irmão, nós não estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Muitas das vezes queremos ouvir palavra que só massageia o nosso ego. Queremos ouvir coisas boas de Deus. Só queremos ouvir coisa que satisfaz a nós mesmos. E nem sempre nós vamos ouvir de Deus aquilo que queremos ouvir. Nós vamos ouvir de Deus aquilo que precisamos. Aleluia. Vamos ouvir de Deus aquilo que precisa ser mudado dentro de mim e dentro de você. Porque, irmão, hoje eu estou aqui com o microfone falando de Jesus. Mas se eu não tomar cuidado, amanhã eu estou lá fora. Se eu não cuidar da semente que foi implantada dentro do meu solo, se eu não começar a cuidar dessa semente, se eu não começar a cuidar desse solo que o Senhor plantou essa semente dentro de mim, ela vai secar, vai começar a murchar. E eu falo para você, sabe quando um crente, que é uma semente que está brotando, ele começa a murchar como uma árvore? Quando ele já começa a perder a vontade de ir para a igreja, quando ele já não sente mais o desejo de levantar pelas madrugadas e orar, quando ele não sente mais a alegria de ouvir um louvor dentro de casa, quando ele já não sente mais prazer em estar reunido na casa do Senhor, aí a gente começa a perceber que a nossa planta, que é a palavra do Senhor, que é a nossa semente, ela está com a raiz ainda muito pouquinha, muito fraca. E se a gente não tomar cuidado, irmão, essa semente ela morre. E aí hoje você não vem, amanhã você não dá, amanhã o problema chega. E quando a gente menos perceber, a gente vai estar lá fora no mundo. Quero dizer para você uma coisa nesta noite. Você é uma semente e também é um semeador. Porque a planta, ela exige cuidado o tempo todo. Porque se você não cuidar da planta o tempo todo, se você não regá-la, se você não colocar ela no sol, para ela pegar energia do sol, se você não ir ali colocar um fertilizante no pé dela, ela não vai ficar forte para dar fruto. E assim somos nós na casa do Senhor. Assim somos cada um de nós na presença de Deus. Se nós não nos cuidarmos, de não procurarmos estar na presença do Senhor todos os dias, não procurarmos estar regando essa semente com muito amor, com muito carinho, daqui a pouco você não sente mais prazer em estar na casa do Senhor. E aí, costuma acontecer aquilo que eu e minha esposa sempre fala lá em casa. Uma pessoa que já não dá mais lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar, alguém que não sente mais desejo de estar na casa do Senhor, ela é uma folha seca. E vocês sabem o que o vento faz com uma folha seca? Joga ela para um lado, joga ela para o outro. E às vezes isso acontece na vida da gente. Um dia eu já fui folha seca. Um dia você já foi folha seca. Que o diabo te batia de um lado, o demônio ele te batia do outro. E aí você não tinha mais como achar o caminho da casa do Senhor. Não permita que isso venha acontecer com a tua semente. Cuide dela. Porque tem um semeador que ele tem cuidado, ele tem orado pela tua vida. Ele tem cuidado de você. E eu digo para você que o Senhor Jesus, ele se coloca como esse semeador. Ele tem cuidado do seu solo. Ele tem cuidado da tua casa. Ele tem cuidado da tua família.
A irmã Marlene viaja sempre para o Rio. Ela é um exemplo, que ela vai e volta em segurança. O meu esposo é outro exemplo, que ele embarca, pega helicóptero, em plataforma. Quantos livramentos Deus dá a ele, na ida e na volta, a permanência dele lá. Mas eu digo para você, sabe por causa de quê? Porque tem muita gente de joelho orando por cada uma dessas vidas. Tem muitos orando por cada um de nós aqui. Tem pessoas que oram pela nossa vida que a gente nem sabe. Às vezes é aquele que você às vezes despreza, é aquele que mais ora por você, é aquele que mais busca pela tua vida, é aquele que um dia viu quando você era no mundo e hoje você está na casa do Senhor. Ela fala assim: como foi transformada essa pessoa? Aí ela fala assim: Senhor, que o Senhor faça com que ela continue na tua presença, porque o que ela foi um dia, eu não quero ver ela voltar. E eu digo para você que tem muito jardineiro cuidando da sua planta. Tem muito jardineiro regando a sua planta para que ela não venha morrer. Mas não é, essa é a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. E eu quero dizer para você, a palavra do Senhor fala que a semente ela caiu à beira do caminho. À beira do caminho, irmão, são aquelas pessoas que muitas das vezes você fala da palavra do Senhor, mas ela não dá crédito. Na hora ela até recebe bem quando você fala de Jesus para ela. Ela até recebe bem no seu coração, recebe com alegria, mas logo não dá mais crédito. Só foi aquela hora. É como eu digo para você, tem muitos assim, que você fala de Jesus para eles e a semente ela não encontra espaço. Ela não encontra espaço ali para crescer, para se desenvolver. Esses são os que estão à beira do caminho. São duros de coração. Até param para ouvir você falar de Jesus, mas não são receptivos com a palavra de Deus. Não faz, só escuta, mas não pratica. Quantos são apenas ouvintes da palavra do Senhor e não são praticantes? Deus ele nos convida essa noite para que nós venhamos não ser apenas ouvintes, mas que nós venhamos ser praticantes da palavra do Senhor. Quer ver resultado na sua vida? Quer ver a sua planta dar fruto? Começa a cuidar. Começa a ouvir o que a palavra do Senhor fala com você. Começa a colocar em prática aquilo que você tem aprendido da palavra do Senhor. Né? Aí, outra o Senhor fala que os que caíram no meio do caminho, muitas daquelas sementes também as aves vieram e comeram. As aves, elas representam Satanás. Elas representam a fúria de Satanás sobre a sua vida. E muitas das vezes a palavra do Senhor vem, mas ela nem chega. Ele já no meio do caminho, ele já come antes de chegar até você. E eu digo para você que quantos de nós o Senhor fez promessa desde quando estávamos dentro da barriga de nossa mãe, mas ainda não cumpriu, porque a gente permitiu que Satanás venha e roube aquilo que o Senhor tem te dado, por não dar crédito à palavra do Senhor. E eu digo para você, irmão, quantas das vezes eu já fiz isso? Porque a palavra do Senhor, ela nos afirma que a palavra de Deus, ela primeiro ela vem de encontro ao pregador. Depois ela fala com a igreja. E eu digo para você, irmão, o diabo ele não quer que a palavra de Deus chegue até a sua casa, chegue até a sua família. Porque ele sabe, se quando a palavra do Senhor entrar dentro da sua casa, dentro da sua família, vai haver salvação. Vai haver mudança. E você acha que o inimigo quer que a sua vida mude?
mesmice. Ele quer que você continue murmurando. Ele quer que você continue reclamando. Ele quer que você continue sendo um crente de qualquer maneira. Ele quer que você continue sendo ninguém, para que Ele possa fazer na sua vida o que você lhe quiser. Então que nós venhamos estar atentos e não deixar que o inimigo venha roubar aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, amém? E outra coisa eu falo para você, quando o Senhor lhe fala de solo rochosos, sabe o que significa solo rochoso? Ele é superficial. São pessoas superficiais. Quando você olha um solo que ele é rochoso, você olha por ele assim, ele dá aquela poeirinha solta em cima. Pega uma enxada, tenta fincar nele para você ver se você consegue. Você não consegue. É muita pedra. Ele é duro. Não consegue. E assim são pessoas na casa do Senhor, superficiais, são até emotivas, recebem a palavra do Senhor com emoção, mas não permite que o Senhor entre, não permite que essa semente germine, não permite que ela crie raiz, não permite que o Senhor faça mudança. Eu sempre guardo o que o pastor fala. Muitas das vezes, um dia já fui assim. Eu estou falando por mim. Vou para a casa do Senhor porque não tem outro lugar para mim. Vou lá ver hoje. Vou lá na igreja hoje. São pessoas superficiais. Não estão na casa do Senhor porque querem mudança de vida, querem transformação, querem salvação. Só querem momentos. E quantos tem sido esse tipo de solo? A semente, a palavra até chega, mas ela não encontra espaço. O Evangelho de Cristo não consegue raízes dentro desse solo. E são muitos que estão aí. A palavra do Senhor fala também, essa parábola também fala do calor do sol. O calor, meus irmãos, é um cada problema que nós enfrentamos. São as dificuldades que a gente encontramos para estar na presença do Senhor. Quantos de nós aqui enfrentam dificuldade diariamente para estar na presença do Senhor? Né? Muitas das vezes, irmão, vem as tribulações. Também o sol ele representa muita a intolerância ao Evangelho de Cristo. E você vai encontrar muitos aí pelo caminho. Pessoas que não aceitam o Evangelho do Senhor. Mas não se espante não. Porque é para se cumprir o que a palavra do Senhor ela tem falado todos os dias. Hoje está mais fácil de você estar na casa do Senhor. Mas vai haver dias que nós não vamos ter essa facilidade. Não vamos conseguir estar com essa liberdade. Os problemas vão começar a acontecer, as provocações. Pessoas que você vai encontrar pelo seu caminho, que vai xingar você porque você é cristão. Você vai ter que esconder a sua Bíblia, se você quiser ser servo de Deus. Ou simplesmente, irmão, não usar mais nem a Bíblia. Guardar ela, no seu coração e aqui. Por isso que a palavra do Senhor, ela nos ensina. Guarde a palavra na tábua do seu coração, para que o inimigo ele não venha roubar aquilo que o Senhor tem para você. Guarda a palavra do Cristo, porque vai chegar dias que vai estar muito difícil viver com Cristo, ser cristão. Faz com que essa semente, ela venha ficar sempre viçosa dentro de você. Ela venha estar sempre verde dentro de cada um de nós.
né? A palavra do Senhor nos fala sobre os espinhos. Eles nos sufocam. Já tentou passar para um local onde tem espinhos? Já tentou pisar em locais que tem espinho? Eles te ferem, eles te machucam, muitas das vezes te sufocam. Isso também são as dificuldades para estarmos na casa do Senhor. Muitas das vezes vamos sentir assim, pisando em espinhos, sendo machucados, sendo arranhados, né? Para não estar na presença do Senhor. Mas eu vou falar para você uma coisa. Os espinhos na vida do crente, ele é necessário. Os espinhos na vida do servo do Senhor é necessário para que ele venha se lembrar de onde Jesus te tirou. Porque, irmão, se a gente se esquecer de onde Jesus ele nos tirou, a gente volta para o mundo. Né? Não sei se os irmãos conhecem, né? Tem um testemunho, há muitos anos atrás, que fala sobre um homem que pegou um mendigo e levou para sua casa, cuidou daquele mendigo, deu a ele roupas limpas, deu a ele uma tesoura, deu a ele um presto-barba e roupas novas, sabonete para ele se cuidar. Quando aquele homem saiu daquele banheiro, aquele homem era um novo homem. E ali ele aceitou Jesus. E ele se tornou de morador de rua, pedinte, ele se tornou um grande pregador. Porque a semente que foi plantada nele, ela germinou. E aquele homem, ele começou a rodar o mundo, pregando o Evangelho de Cristo. Só que muitas das vezes as pessoas se incomodavam com ele por causa que ele carregava uma mala. Para onde ele ia, ele carregava aquela mala. E um dia ele estava numa convenção de pastores, e um dos pastores perguntou a ele assim: irmão, o irmão é bem sucedido, o irmão hoje é transformado pelo Senhor, mas por que o irmão não joga fora essa mala velha? Por que o Senhor carrega essa mala velha para onde você vai? E ele respondeu assim: essa mala velha representa, e aqui dentro está tudo que eu fui um dia. E quando eu penso em desistir de pregar o Evangelho de Cristo, quando eu penso em desistir de Jesus, eu abro essa mala e eu vejo o fedor que sai de dentro dela. Então ela representa o que eu fui um dia e hoje eu não quero ser mais. Então eu não largo essa mala, porque essa mala é o que faz eu permanecer na casa do Senhor. Então eu digo para você uma coisa: carregue a sua mala, mesmo que alguém diga para você que ela é velha, que ela é suja. Ou muitas das vezes seja machucado, sim, porque vale a pena. Para que a gente não venha desistir de Jesus. Muitas coisas existem para que você venha desistir de Jesus. Poucas são aquilo que faz você permanecer na casa do Senhor. Porque o mundo está aí com uma diversidade de coisas para oferecer para mim e para você. Para que a gente venha desistir do Evangelho de Cristo. Para que a semente que um dia ela foi jogada sobre o teu coração, ela não venha dar fruto. Para que ela não venha crescer. Para que ela não venha germinar. Para que ela não venha ficar bonita. Para que ela não venha dar frutos. Então eu digo para vocês, irmãos. Só para já encerrar, e a hora já está avançada. Seja um crente com um solo fértil, que recebe a palavra do Senhor com fé, que recebe a palavra de Deus no teu coração, cuida, trata, rega, coloca o fertilizante e faz ela dar frutos. 1, 10, 20, 30, 1000. Você pode apenas dar um fruto, mas você não vai ser podado, porque você está dando fruto para a casa do Senhor.
Então eu digo para você nessa noite que você fique com essa palavra. Ouve a palavra do Senhor, pratica, mas não deixe a semente que um dia foi plantado dentro de você morrer. Cuide dela com alegria, com esperança, com fé, porque as lutas vão chegar, caminhos espinhosos nós vamos passar, dores vamos ter, luta, tribulação, perseguição. Mas se o seu solo for fértil, nada vai fazer com que a sua planta morra ou murcha. Nada vai fazer com que você venha se desviar da presença do Senhor. Porque, como eu já falei, muitas coisas têm para te desviar da presença do Senhor. Mas eu digo para você, apenas cuide da semente que um dia um semeador plantou dentro de você. Cuide desse solo que é o seu coração. Cuide dessa terra com alegria, com fé. Cuide para que a palavra do Senhor não venha morrer dentro de você. Porque a palavra do Senhor, ela fala que quando nós aceitamos Jesus, somos novas criaturas. Então seja um novo homem, uma nova mulher. Cresça, dê frutos para a casa do Senhor. É o que eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, né? Estava falando ali com o irmão Rony, né? Que essa semana está ouvindo, né? Eu pregar, aleluia, sobre a passagem do Senhor, muito forte nessa passagem, porque, aleluia, nós somos a semente, aleluia, temos que germinar e dar fruto para a glória e o reino do Senhor. Amanhã, aleluia, estamos, né, no 6º elo da campanha, né? O que quer que eu te faça. Estava pregando a dobreira, o diaconisa Vanúzia, louvado seja Deus. E terça-feira, né, oração, estaremos aqui orando, clamando ao Senhor como sempre.